Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, como eu já falei aqui em outro vídeo, aqui na comunidade Agrovila onde a gente mora, tem um museu com artefatos que foram achados aqui na região e hoje eu vou mostrar para vocês esse museu. Mas antes de qualquer coisa, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui no começo do vídeo para me ajudar. Comenta aqui embaixo ao decorrer do vídeo o que você achou do vídeo. E se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. E agora sim, vamos lá para o vídeo. E aqui, logo aqui na frente do museu, a gente tem essas informações, ó. Ecomuseu Tarumã. Preservação do sítio arqueológico da região dos extintos índios tarumãs. Muito legal isso, né? É uma preservação que eles fizeram aqui para preservar a história, né? Vou mostrar para vocês as informações um pouco mais de perto. Se vocês quiserem estar lendo calmamente, é só dar pausa no vídeo e ler. E pessoal, essa daqui é a estrutura do museu por fora. Como vocês podem ver, ele é de madeira e por baixo é de alvenaria. E logo aqui atrás fica o chapéu de palha, que eu acredito que seja uma espécie de auditório. E na frente do museu tem um obelisco. Mais pra frente, o professor Eliel vai estar explicando o que é isso. O museu guarda artefatos que foram achados aqui na comunidade Agrovila ou ao redores aqui no Tarumã, dos índios tarumãs que viveram aqui há muitos anos atrás. Então, praticamente moramos em cima de um sítio arqueológico. Esse vídeo vai ser super interessante, então não sai daí que o professor Eliel vai começar a explicar para vocês tudo. Eu tô aqui com o professor que toma conta aqui do museu e ele vai se apresentar agora pra gente. Fala aí, professor. Tá. Então, como vocês estão vendo aqui, esse foi o primeiro branco a chegar aqui no Amazonas, tá? Sim. Francisco de Orellana, muito comentado nas escolas. A presença de Francisco de Orellana aqui foi muito importante, que ele deu as principais características desses índios, os índios que ele encontrou aqui, ele e Carvajal. Então, ele disse aqui, ó, destacava-se a tribo dos Tarumãs. Segundo informações de Carvajal, esse povo tinha as características de construir suas aldeias de paliçadas altas. Eram as casas deles que eram muito bem feitas. E assim, ó, então ele encontrou aqui, olha, um altar de cerca de 3 metros de altura, esculpido em um único tronco. Esses índios cultuavam divindades dedicadas ao sol e trajavam vestes tecidas em algodão. Você já imaginou que em 1542 eles já estavam vestidos? As provas estão aqui. Sim. Então, por que esse museu? Porque os índios que receberam Francisco de Orellana foram os índios tarumãs, e esses tarumãs receberam muitas outras autoridades. Então, em 1542, no dia 3 de junho de 1542, ele chegou aqui. Mais tarde, passou Pedro Teixeira, já vindo de lá de cima, né? E depois veio Pedro da Costa Favela com um grupo de soldados do Maranhão e fundou aqui, às margens do Tarumã Mirim, a primeira vila do Amazonas, que foi a Vila de Tarumã. Ai, que interessante. Tá? A primeira missa do Amazonas foi celebrada aqui, às margens desse rio que você usou para chegar aqui. Então, é um museu de uma grande necessidade que documenta tudo o que aquele pessoal falou, tudo o que eles viram aqui. E foram os índios tarumãs os anfitriões. Foram os índios tarumãs que os receberam. Então, olha só, um altar de cerca de 3 metros de altura esculpido em um único tronco. Para eles fazerem isso, eles teriam de ter ferramentas. Sim, então, vocês estão vendo aqui, olha, os machados, tá? Naquela época era machado de pedra, né? Não tinha metal. Então, eles pegavam esses machados aqui, amarravam num cabo e cortavam muito bem, com uma facilidade, cortavam com isso aqui. Os arqueólogos, tem um arqueólogo, né, o Pedro da Costa Favela, que não sabe como é que eles faziam isso, mas veja você, aqui tem uma lâmina. Deixa eu sentir. Tá? Olha, pessoal. Pois é, e com a força do índio cortava, né? Então, esses machados eram feitos todos aqui na comunidade. Tem uma cachoeira aqui em cima que você vai encontrar locais enormes, muito distantes, onde eles poliam esses machados. Eu trouxe um pedaço aqui para você ver. Aliás, não é um pedaço. Isso aqui é um pequeno polidor, né, que é comum aqui, você vai encontrar dezenas dele. Então você está vendo aqui
esses sulcos, é de tanto eles jogarem a água e esfregar os machados para amolar. Olha que legal, né? Eles usavam isso para molar o machado. Para molar o machado, para polir o machado. Eles poliam nesses sulcos. Entendeu? Tem muitos, há muitos sulcos desses aqui. O único local que eu encontro sulcos esses sulcos é aqui, no Tarumã-Mirim, e lá perto do encontro das águas, né, tem as lajes lá que uns índios que vieram de outros cantos, né, eles passavam, eles faziam algum sulco. Mas todos esses machados eram feitos aqui. Com referência à roupa que eles usavam. Deixa eu mostrar para você aqui, com referência à roupa que eles usavam. Isso aqui, durante muito tempo, nós não sabíamos o que era isso. Olha só, aqui é uma peça feita de argila. Eles abriam um buraco aqui, colocavam uma haste pequena e eles pegavam como é que se diz, o algodão, e amarravam em cima e rodavam. Na hora que eles rodavam, eles iam esticando e fazendo a linha. Nós temos aqui, olha, uma demonstração. Essa índia não é Tarumã, tá? Mas eles faziam também. Olha aqui a demonstração da índia fazendo a linha. Olha que interessante, elas faziam a própria linha de costura deles. De costura. Né? E você tá vendo isso aqui? Olha, isso aqui é isso aqui. Sim, tá? Aqui, ó. E eles enfiavam uma haste, eles rodavam ela. Se isso aqui ficava rodando, é a proporção que é rodando, eles iam esticando a linha. Uma outra coisa veja você, falado por Carvajal, por Francisco de Orellana e Carvajal, em 1542. Nós estamos achando isso aqui ainda. Então esse local todo é um sítio arqueológico. A escola está em cima de um sítio arqueológico. A tua mãe vive em cima de um sítio arqueológico. Por que Ecomuseu Tarumã? É porque cada casa aqui é como se fosse uma peça de museu. Então mais tarde, quando o museu estiver já pronto, né, com toda a mídia ok, né, que agora estamos começando. Sim. Então isso aqui será muito organizado, né? Os visitantes, quando chegarem aqui, vão visitar a comunidade, né? Então, a segunda parte mais interessante daqui, olha, cultuavam divindades dedicadas ao sol, tá? Cultuavam divindades dedicadas ao sol. Vocês vão ver aqui, ó, nós encontramos aqui várias peças da maneira como Carvajal falou em 1542. Então, Carvajal dizia, eles desenham o sol, tá? Você está vendo aqui Sim, aqui o símbolo do sol, pessoal. São vários. Olha aqui, ó, os raios do sol. Agora, por que o sol? E eles faziam o sol de diversas maneiras, tá? Por que o sol? Porque, segundo Carvajal, eles colocavam a bebida e oferecia essa bebida ao Deus Sol. Então, de maneira que quando levantava a peça, você via o sol embaixo. Muito interessante, isso. Então, as palavras do cronista de Francisco de Orellana, que foi Carvajal, são todas verdadeiras, né? São palavras que comprovam, por isso a existência desse museu. Esse museu não é um capricho, é uma necessidade. Sim, de preservar. De preservar. Então, tem peças aqui, como eu disse, você não são espetaculosas, né? Tem museus que você vai chegar, você vai ver lá, por exemplo, em Paris, você vai ver lá a Mona Lisa, né? Todo mundo, o mundo todo quer ver Mona Lisa, né? Então tem peças de lá da Mesopotâmia, daqui, de tudo quanto é canto. Não, essa sala aqui, as peças só são dessa região. Todas elas são encontradas. Se, por exemplo, você vai fazer uma escavação para fazer as bases de uma casa, você vai encontrar peças. Sim, inclusive a mamãe estava falando que quando eles cavam alguma coisa para fazer, é muito comum acharem cerâmicas, né? Cerâmicas, entendeu? Olha a importância da cerâmica dessa região. Eu já mostrei você o fuso, né? Mas eu vou mostrar você aqui, olha. Esse carimbo aqui já é o princípio da tecnologia. Aqui estão os gráficos já. Tá? Os gráficos estão marcados aqui. Por que os gráficos aqui? Em vez do índio ficar desenhando, né, molhando lá na tinta e fazendo aqui, já mergulha isso aqui na tinta, já passa aqui, olha, já fica já os gráficos, tá? Já ficam os gráficos, olha, desenhado no braço da pessoa. Eu fiz um exemplo aqui, ó. Isso aqui é um pedaço de argila que eu amoleci, né, e passei esse carimbo. Olha aqui os gráficos desse carimbo aqui, entendeu? Sim, né? Nossa, ficou certinho. Então, no caso, eles pegavam essa peça
Isso. Mergulhavam no urucum, né? No urucum ou no ginipapo, no urucum vermelho, da cor da tua blusa, o ginipapo fazia a cor preta. Isso. E era só mergulhar, é como um carimbo de hoje, passava, já ficava. Né? Não é o princípio da tecnologia? Princípio, e eles eram muito evoluídos, né? Muito evoluídos. Agora aqui tem um cachimbo, olha o cachimbo aqui também grafado, né? Esses gráficos, cuidadosamente, significa que o dono tinha uma posição muito importante na tribo, né? Olha aqui, muito importante esses gráficos. E esse cachimbo não era para vício, não era como os viciados hoje, né? Que fumam para... Esse cachimbo eles colocam... Você vê que o fornilho aqui é pequeno, né? É pequeno. Então colocava um pouco de tabaco aqui, tinha mais ou menos 30 centímetros de cabo e eles jogavam a fumaça para curar um machucado, aquele negócio apagelante, entendeu? Entendeu? Então daqui eles pegam, os holandeses, depois eu vou mostrar a vocês o que os holandeses fizeram quando eles estiveram aqui mais tarde. Eles pegaram esse cachimbo e viraram para cima e colocaram o negócio aqui, entendeu? Por isso que os cachimbos hoje chamam em posição vertical, entendeu? Sim. Mas os cachimbos dos índios eram em posição horizontal. Então, muita coisa. Eu trabalhei em escritório, olha que coisa interessante. Eu trabalhei em escritório e lá você tinha que carimbar, né? A gente pensa, olha aqui, ó, já milhares de anos eles já tinham carimbo. O próprio carimbo deles. Por que esse carimbo aqui? Mergulhava na tinta e você saía fazendo bolinhas no... Um carimbo corporal, no caso dele. Muito interessante. Muito interessante como é que é? O desenvolvimento desses índios, que nós pensamos hoje que seria tão difícil, mas nós hoje temos a inteligência artificial, nós temos nossos computadores, nós achamos que é a última coisa, né? Que isso aqui é super... Isso aqui é a posição deles com referência a nós hoje. Isso aqui era a tecnologia de última geração para eles. E satisfazia muito bem. Eles já entendiam de artes. Você está vendo aqui uma castanha sapucaia. Olha que coisa interessante essa castanha sapucaia, porque ela possui uma alça mesial, né? Você pode pegar aqui, né? Virar água, né? Isso foi tão interessante para eles que eles passaram a reproduzir a castanha sapucaia em suas peças. Olha a peça aqui, olha, com a alça da castanha sapucaia. Só que eles faziam os gráficos. Olha essa aqui, que beleza, achada ali ao lado da escola. Olha essa panelinha, né? Um fragmento de panela, mas você vê a alça mesial da castanha sapucaia. Sim, entendeu? A inspiração deles, né? Então, essa peça aqui, olha, cadê uma peça que eu tinha? É uma verdadeira castanha sapucaia se nós tivéssemos encontrado ela inteira. Então, essa fase aqui que os arqueólogos chamam de fase guarita, os arqueólogos holandeses e antropólogos chamam de fase tarumã, de tão importante a influência tarumã nas outras culturas. E olha só o que eles faziam. Quebrou a tampa da castanha, eles faziam uma de argila, né? Isso aqui é argila, olha. Então você vê que isso aqui, inclusive, dá para carregar, para abrir um buraco aqui para carregar a bijuteria deles, né? Para beber água. Isso é muito importante. Então, essa castanha sapucaia foi muito importante na vida dos índios aqui. E eles entenderam que para pegar esse formato da castanha é mais fácil para carregar, né? Pois é. Você está vendo essa aqui? Isso aqui é uma réplica da castanha sapucaia. Você está vendo esse buraco aqui? Eu imagino que essa peça seria mais ou menos dessa altura e os índios abriam um buraco aqui, outro ali, colocavam a cordinha, penduravam e saía carregando, né? É a bolsa de hoje. Olha, né? Que interessante a bolsa. Então, eles tinham pilões, né, para moer várias coisas, né? Eles tinham pilões para moer as castanhas, né? Eram feitos assim, né? E nessa sala aqui, agora nós vamos para essa sala aqui. Você quer o pilão, gente, deles? Essa sala aqui, ela já não é fiel aos tarumãs, mas tem coisas de tarumã aqui. Então você vai encontrar fósseis. Olha o fóssil encontrado aqui na Agrovila. Então os alunos da escola encontraram esse fóssil, né? Um pai de aluno, aliás, foi aluno da escola e mais tarde ele encontrou esse fóssil. Isso aqui é uma madeira fossilizada. Você já ouviu falar nos dinossauros, né? Sim. São os ossos de dinossauros, são encontrados assim, fossilizados. E olha como está preservado por dentro, né? Ela, depois de alguns milhares de anos, isso aqui, ó, você vai, olha como é que está aqui, ó. A árvore, tá? Isso aqui está assim porque uma universidade pediu emprestado e cortou uns pedaços para ele, mas ele era grande. É uma importância muito
É muito importante isso, porque nós passamos a saber como que era o clima antigamente aqui. Para fossilizar, teria que ter o clima adequado. Na Patagônia, na Argentina, eles encontram muitos fósseis de dinossauro. Por quê? O clima que facilita essa fossilização. Aí, no caso, tem que ser mais frio ou... Mais frio, porque é mais quente, né? E a nossa terra agora é ácida, né? Ela não fossiliza. Se você enterrar um cachorro aqui em um ano, você vai lá, os ossos estão todos pulverizados por causa como é que é? Não, da acidez do solo. Olha só que coisa interessante. Essa peça aqui, se você olhar aqui, você vai ver a nervura de uma folha, não parece uma folha? Sim, parece pintou olha uma folha, só, né? foi encontrada aqui no Livramento. Foi? Encontrado no Livramento. Nossa, que lindo. Né? Então, você vê, isso aqui para estudos geológicos, né, para os biólogos, né, tentar comparar a folha, essa folha aqui com as folhas de hoje, né, são objetos de estudos muito importantes. Esse peixe fossilizado aqui, você vê aí que está indicando aqui que nós não sabemos a procedência, né, ele pode ser tanto daqui como de outro lugar, mas eu encontrei numa feira em Manaus. Foi? Foi, aí estava vendendo como peça artística, né? E eu vi que era uma peça que era um fóssil. Sim. Aí eu comprei. Você vê que tem a escama bonitinha do peixe aí, né? E você sabe que peixe é esse? Não, pois é, a gente já guarda aqui para mais tarde o pessoal fazer as pesquisas, né, os cientistas. Nossa, eu sou acostumada a pescar e eu nunca vi um peixe como esse. Pois é, né? Alguém já chegou aqui, eles querem jaraqui, talvez é um peixe extinto. Não é porque a cabeça do jaraqui não é desse jeito. É. Nossa, e você vê que os animais extintos, nós só sabemos que são extintos porque nós encontramos os fósseis. Sim. Tá? Então, o mastodonte, né? E outros mastodonte, não sei como é que fala, aquele elefante peludo, né? Ah, esse ainda era do gelo que aparece no filme. Isso. Então, aqui tem outros fósseis que não são daqui, né? Eu trouxe aqui porque os alunos frequentam muito aqui e a gente colocou outros fósseis. Então partindo para aqui, olha. Não sei se você conhece o Caiá. Conhece o Caiá? É um morador daqui. Conheço o Caiá. Ele estava matando mosquito, que ele era de uma secretaria, né? Que sai jogando, borrifando para evitar o carapana. E num escombro de uma casa ele encontrou esse santo aqui, essa imagem aqui. Há pessoas da universidade que dizem que isso aqui é barroco. Se for barroco, é de um valor inestimável. A pessoa deve ter roubado de alguma igreja, não sei, né? Não tô. Porque ele está todo raspado. E se você vê alguma coisa, você vê um pouquinho de dourado. Parece que alguém confundiu com ouro. Sim, aqui está dourado, aqui no pescoço dele. Agora você veja, né? Alguém raspou tudo, ainda meteu o facão aqui, cortou um pedacinho. Olha. Então, gente, muito interessante. Então faz parte da nossa comunidade, que foi encontrado aqui, por Caiá, entendeu? Aqui, olha, como eu estava falando contigo, né? Você vai ver aqui o material, né? Como é que é? Os utensílios vindos da Holanda. O que diz a história nossa? Que os holandeses, né, fizeram um acordo com os índios aqui, né, eles queriam ocupar esse local. Foi na mesma época que Maurício de Nassau ocupou Pernambuco. Não sei se você sabe disso, né, que os holandeses ocuparam. Nessa mesma época eles estavam aqui. E esses holandeses vinham da antiga Guiana inglesa. Guiana inglesa. Tá? Ela era holandesa. Quem comandava aquilo ali eram os holandeses. Eles fizeram muito acordo com os índios aqui. Então você vai encontrar várias garrafas, né? Está escrito Amsterdã, né? Eu estou com um problema de vista, né? Mas acho que você deve encontrar aí Amsterdã. Tem umas que estão muito preservadas, como essa daqui, né? Você vai encontrar isso aqui em tudo quanto é canto. Porque esse museu nós estamos guardando que nós encontramos a céu aberto. Nós não temos autorização para fazer escavações. Porque, inclusive, eu não sou arqueólogo, apesar dos arqueólogos estarem aqui, né, a universidade trazerem os arqueólogos aqui, eu não sou arqueólogo, então eu não tenho autorização para fazer escavações. Se acham isso na superfície, imagina se fosse escavado algum dia, né? O Pedro, que é irmão do Caiá, olha que coisa interessante, né? O Pedro, que é irmão do... estava cavando uma fossa na casa de uma professora, professora Ione. Eu sei quem é. Pois é, ele encontrou isso aqui a 1 metro de profundidade.
Ele encontrou isso aqui a 1 metro. E aí ele trouxe para cá. Já está catalogado, viu? Nós já catalogamos essas peças todas. Aí temos muito mais coisas. Temos aqui, olha, essas garrafas aqui que são antiguíssimas também, né? Temos garrafas. Por que garrafas de vinho aqui, né? Antigas, super antigas. Garrafas de vinho da França e da Inglaterra. É porque depois que os índios abandonaram isso aqui, né? Que eles fugiram para lá, para a Guiana, os brancos, né, os grandes, eu soube que tinha um governador do Amazonas que tinha uma casa aqui nesse local. Ele tinha uma fazenda aqui. Então eles bebiam vinhos importados. Deixa eu pegar aqui para você ver uma garrafa, deixa eu ver se eu acho uma aqui que tenha o nome Belfast. Essa aqui não, essa aqui é igual, mas não tem o nome. Isso aqui é porque... Não sei se você tem... Tá. O que está escrito? Royce. E aí do outro lado? Belfast. Belfast é lá na Inglaterra, né? Isso vinha de lá. Agora você veja, eles que traziam, né? Esse pessoal que vivia aqui, a fazenda do governador, aqui teve gente muito rica que viveu nesse local. Nós encontramos coisas muito importantes aqui da população que esteve aqui, né? Só pratos importados, né? Vidros de remédio para cabelos da feminina, para o cabelo da mulher, vidros de perfumes. Aqui estão os machados que vieram da Europa para substituir aqueles ali que vocês viram. E aqui, esses aqui são feitos, já foram feitos aqui. Uma coisa muito interessante é que esses tijolos são encontrados aos montes aqui no leito do rio. Epa, uma barata. Aos montes no leito desse rio. Quem traz esses tijolos são os mergulhadores, né, que mergulham aqui. Você sabe que o pessoal daqui mergulha. Pesca de mergulho, né? Então eles trazem essas pedras. O que negócio é isso aqui que nós encontramos lá? Eu também não sei. Uhum. Tá? Então você vê que alguém aqui, né, já tinha o cuidado de fazer um tijolo bonitinho para enfeitar. Eu não sei porquê, mas tem muito no leito. E eu não conheço nenhuma casa aqui que tem um tijolo desse. Sim. Talvez eles estivessem fazendo ele aqui, né, para levar para outro canto. Então, esse é a finalidade desse museu, preservar o que nós encontramos agora para que no futuro os especialistas, né, os geólogos, né, façam um estudo mais acurado, melhor, né? Aqui nós estamos fazendo, o que é isso aqui? Isso aqui já é feito tudo pela comunidade. Eles que fazem mesmo da argila, né? Aí amassam o barro e nós fazemos as réplicas. Isso aqui é réplica de urna, tá? Isso aqui é a réplica do cachimbo que você viu ali, tá? Você não viu aquele cachimbo lá? Então a gente faz a réplica, né, gente? Tá? Essa peça aqui eu mesmo a fiz, né? E peguei todo o grafismo do cachimbo e coloquei aí. No caso do carimbo, né? Entendeu? Porque no cachimbo e no carimbo, o grafismo do carimbo é diferente do cachimbo que você viu ali, aquele que eu falei contigo, né? Que eles fumam para doença, aquele negócio todo. Então eu peguei, trouxe e coloquei aqui. Então você vai ver aqui, ó, Lee Clay, né? Foi um aluno dessa escola, hoje ele é casado, já possui família, ele que fez isso aqui. Então essas peças aqui todas são feitas pela comunidade. Esses livros aqui não pertencem. É uma biblioteca temática que fala, como esse livro aqui, olha. Deixa eu te mostrar, nossa biblioteca é como isso aqui, ó. Então, esse aqui foi o primeiro livro que falou sobre Manaus, o primeiro livro com informações sobre o nosso estado. Tá? Então você vai ver aqui a descoberta do... Isso aqui na realidade é um facsímile, né? Eu peguei, tirei cópia e fiz para mim. Tá? Aí você vai ver, eu não estou enxergando mais, tá? Mas é aqui, ó, que você vê sábado, véspera da Santíssima Trindade, eles falaram que passaram, que vinham descendo, e depois eles encontraram um rio na parte esquerda, e a água desse rio era negra como tinta. Isso foi no dia... Navegamos em águas negras. Você já pensou? Foi a descoberta do Rio Negro. Já no século XIX, né, a Espanha pediu um profissional, um historiador para ler aqui, passar para cá em letra de imprensa, né, mas está em espanhol ainda. Muito importante, é o primeiro livro, esse livro é de 3 de junho de 1542. Muitos anos atrás. Pois então esse é o nosso museu, nós temos a nossa... a biblioteca não é temática, tá? Sim. Ela não está, porque eu tirei os livros, que nós vamos fazer uma
uma catalogação dos livros também, né, para nós colocarmos aqui na nossa biblioteca. E nós estamos transferindo agora a reserva técnica. Não sei se você viu um rapaz, tem uma sala vazia ali. Sim. Nós vamos tirar a reserva técnica daqui e passar para ali, deixar essa parte dali de trás, da continuação do museu, só para o laboratório de cerâmica, né, para a gente saber como é que eles faziam, como é que eles queimavam isso, qual eram os produtos que eles colocavam junto a argila, né, para não queimar, né, para não quebrar. Sim, né? E é interessante que durou por anos e anos, né? Muitos anos. Então, esse é muitos anos que eu digo, não é coisa de 100, 200, não. Milhares. Muitos anos eles... E se o pessoal daqui quiserem visitar aqui o museu, como que a gente pode fazer? Bem, foi como eu falei contigo ontem, né, esse museu é da prefeitura, né, ele é mantido pela prefeitura. Certo. E eles já estão fazendo algumas revistas, né, eles já trazem, né, que essas revistas não estão aqui agora. Certo. Mas a UEA, tá? A UEA está aqui dando assistência, né, os professores da UEA, a professora Juscelene vem aqui com os mestrandos, com todos os seus alunos, às vezes passa um dia aqui com a gente, visita a comunidade, né? Então nós temos toda essa assistência e eu já estou com 72 anos e vou entregar o museu, já vou entregar o museu e para eles darem continuidade. Como eu te disse, esse lugar aqui é um lugar muito importante. Por isso eu fiz o obelisco. Você sabe que os faraós, né, não é uma obra... Veja você, os faraós faziam, né, o obelisco em frente ao palácio deles e escreviam em hieroglifo, né? Aqui viveu o faraó Ramsés, né? E aí governei, tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que eu fiz? Eu peguei a estrutura do obelisco deles, né? Sim. E coloquei todos os gráficos que você encontra aqui, olha, você vê ali. Certo, e foi reproduzido lá, né? É eu que fiz, eu mesmo fiz. Olha, deixa eu mostrar ali. Foi eu que fiz esse obelisco, né? Certo. Então, aí eu pegava a peça, se você ver essa parte frontal aqui, né? A primeira parte ali é aquele carimbo que eu mostrei para você. Sim. Entendeu? Aquela parte de baixo é a reprodução daquele carimbo. Então, todo ele representa as peças daqui do museu. Muito interessante, nossa. E nós temos ali o nosso auditório. Esse auditório cabe 140 pessoas. Nós já tivemos aqui uma reunião com 140 pessoas, né? Agora em maio, né, foi a comemoração dos museus, né? No dia 18 de maio nós temos a comemoração dos museus, é dia do museu. Uhum. Né? Como a UEA não pôde vir no dia 18, nós fizemos no dia 25, fizemos uma festa, aí convidamos a Escola de São Sebastião, com a Escola Paulo Freire, os alunos fizeram exposição de arte, muito interessante, olha, me surpreendeu. Tá? Eu estava pensando, mas foi muito melhor do que eu tinha pensado. Então, esse, como eu disse a você, é o nosso objetivo, né? Aqui não cabem as pessoas para a gente fazer uma reunião maior, então a gente faz ali. Inclusive, ali não precisa nem ar-condicionado nem ventilador. Porque aqui a gente já sabe que é muito frio, né? E o interessante também é que aqui a população ajuda, né? Se eles acharem um artefato que é diferente, eles trazem. Qualquer coisa, eles vêm para cá e perguntam: ei, professor, o que é isso? O rapaz que achou aquele fóssil, como é que é o nome dele? Ele é filho do seu Pará. Filho do seu Pará? É mais velho. Uhum. Tá? Aí o filho do seu Pará achou aquele fóssil, né? Ele era caseiro. Ele falou assim, eu falo assim, eu vou tirar. Quando ele meteu a enxada, foi uma pedra. Eu falei, o que é isso? É um pau ou é uma pedra? E ficou naquela agonia. Quando ele foi pegar, que ele viu que era uma pedra. E ele veio me perguntar, como é que isso pode acontecer? Isso aqui é um tronco de árvore. Mas está representado através de uma pedra. Então isso acontece, né? Eles chegarem aqui com peças que eles não conhecem, né? Inclusive ali nós temos a reserva técnica com muitas peças que eles trazem que não são apropriadas aqui, né, para o visual do público, e a gente coloca ali para mais tarde fazer estudos. Muito interessante, gente. Muito obrigado. Qualquer pessoa pode visitar aqui, né? Todo mundo pode visitar.
Inclusive, você sabe que eu sou vizinho de ele mora do lado da nossa casa. Por exemplo, um dia de domingo ou sábado que eu estiver aí, Sim. eu venho, eu abro, a pessoa não entendeu? Pode chegar lá em casa ali, nós queremos visitar o museu, hora tal, pode ser sábado, domingo, feriado. Sim. Eu venho aqui, tá? Sim, aí eu fico aqui de segunda a sexta. E nos feriados, sábados e domingo, é só chegar e falar comigo que eu venho abrir para a pessoa. Certo. Então, gente, vocês me pediram muito para me mostrar o museu aqui da comunidade. Se vocês quiserem visitar, já sabem que precisam pegar lancha lá na Marina do Davi e ir para a última comunidade chamada Agrovila. E vem aqui com o professor Eliel vai mostrar tudo para vocês, né, professor? E é de graça, não paga nada. E é de graça, não paga nada. Então, gente, esse foi o museu aqui da comunidade Agrovila. Como vocês viram aí, ele é muito rico em história dos índios Tarumã. Não deixem de visitar esse museu, convido vocês a visitar o museu aqui da comunidade. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar um e-mail ou pode me mandar mensagem lá no Instagram. Não esqueçam de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, compartilhar porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. E se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Um beijo e até a próxima.